Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que entram por ele. Querido irmão, querida irmã, hoje o Senhor nos faz esse convite que nos reporta lá no livro do Deuteronômio, no capítulo 30, os versículos de 15 a 20, quando Deus havia proposto o caminho da vida e o caminho da morte. E ali tinha aconselhado: escolhe, pois, a vida. Também o Salmo 1 coloca diante do ser humano os dois caminhos, o caminho do justo e o caminho dos ímpios. Bem mais fácil é esta porta, este caminho dos ímpios, da libertinagem. Mas Jesus recomenda a porta estreita, que pode ser muito mais difícil de ser atravessada, mas é ela que conduz à vida, à verdadeira felicidade. E Jesus diz que são poucos os que a encontram. Jesus não quer dizer que são poucos que se salvam. Antes, o convite é para todos, mas é preciso saber escolher o caminho, e que não é o mais fácil. É interessante que passar pela porta estreita exige de nós renúncia, desapego. O caminho largo, você leva o que você quiser, porque o caminho é largo, pode carregar tudo. Mas na porta estreita, no caminho estreito, você vai ter que selecionar. E quando fazemos seleção, imediatamente nós temos que deixar aquilo que é superficial e ficar com o que é essencial. Mas é importante também nós abrirmos um pouco a dimensão, porque temos uma tendência sempre a pensar o cristianismo como a religião da negação, da renúncia. Tem que deixar isso e tem que deixar aquilo, e não pode isso, não pode aquilo. Mas é importante também olharmos o outro lado do estreito e do largo. Por exemplo, quando vamos colocar uma roupa e colocamos uma roupa estreita, uma roupa justa, o que esta roupa faz? Ela revela o manequim, ela mostra o que de verdade é o corpo. Ao contrário, quando colocamos uma roupa larga, essa roupa disfarça, esconde o nosso corpo. Nesse sentido também, a gente pode pensar e deve pensar o estreito como aquilo que revela, como aquilo que mostra a verdade. Podemos entender então a porta estreita como acolher a verdade de nós mesmos. Essa é a exigência. Jesus não está falando de porta estreita só no sentido de você tem que largar isso e largar aquilo, mas muito pelo contrário, porta estreita no sentido de assumir o que você é. Porque quem não acolhe o que é, não pode ser salvo. Quem não acolhe a própria história, as próprias feridas, as próprias dores, os próprios valores, não pode chegar a Deus, que é a verdade. Então hoje rezemos um pouco esta palavra pensando nesta dimensão. O estreito é aquilo que revela, que mostra a verdade. Jesus está dizendo que para ser salvo, tem que ter a coragem de passar por esse estreito, a verdade. Por isso, na outra passagem, ele diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Peçamos ao Senhor a graça de escolher o caminho estreito, o caminho da verdade, da libertação. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.